Sejam bem-vindos ao nosso canal de história. Vamos de história comigo, professor Ivan. Sejam todos bem-vindos. Na aula de hoje falaremos sobre as rebeliões que aconteceram no período da colonização do Brasil. Diversos ideais revolucionários que circulavam na Europa foram trazidos ao Brasil. Diante da insatisfação com a coroa portuguesa, duas rebeliões eclodiram em Minas Gerais e na Bahia. Ficaram conhecidas como Conjuração ou Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, devido aos processos de revoluções ocorridas na Europa, que foram trazidas, disseminadas aqui no Brasil por parte dos estudantes que moravam na Europa. Então, dentro desse contexto, temos como base o iluminismo francês, o liberalismo inglês, no qual o iluminismo buscava a liberdade ou tentava dar a liberdade, igualdade e a fraternidade para as pessoas, e o Brasil ou a elite brasileira ia no mesmo patamar, onde eles queriam uma espécie de liberdade e autonomia com relação à coroa portuguesa. Então, nesse contexto, as revoluções que aconteceram na Europa será de extrema importância, pois a partir dela irá desencadear várias outras rebeliões no mundo. Óbvio que o Brasil também se espelhou na independência norte-americana, também fruto desse processo revolucionário, onde instigaram os brasileiros, as pessoas que moravam aqui no Brasil, principalmente no caso da Inconfidência Mineira, que é a que nós vamos abordar hoje, a questão da elite. Mas outras coisinhas a mais aconteceram para que esse processo da Inconfidência pudessem eclodir no Brasil. A Conjuração Mineira, ou mais conhecida como a Inconfidência Mineira, ela foi um movimento separatista que ocorreu na província de Minas Gerais em 1789. Esse ano de 1789 ele é vasto de acontecimentos pelo mundo, cujo principal objetivo era libertar o Brasil do domínio português. O lema da Conjuração Mineira era liberdade, ainda que tardia. Até um pouco atrás aí no vídeo vocês viram o símbolo do levante, da revolução. Era uma espécie de triângulo. Eu vou destacar ele na descrição do vídeo para que vocês possam ter uma noção. Mas também no livro de vocês tem uma imagem sobre esse símbolo da Revolução Mineira, tá? Liberdade, ainda que tardia, tá? As principais causas aqui da Conjuração Mineira, nós vamos ter no primeiro tópico a exploração política e econômica exercida por Portugal sobre sua principal colônia, no caso o Brasil. Em segundo ponto, a derrama. A derrama era uma espécie de cobrança forçada dos quintos atrasados. O que era o quinto atrasado? O quinto era uma espécie de imposto onde a coroa retirava do ouro encontrado um quinto da sua parte como seria um pagamento, seria isso, um pagamento, Recebeu esse nome porque tirava um quinto, cerca de 20% do metal extraído, que era registrado pelas casas de fundição. Era um tributo altíssimo e os brasileiros o odiavam tanto que acabaram apelidando de o Quinto dos Infernos, tá? É importante ressaltar que na segunda metade do século XVII, a extração de ouro de pedras preciosas aqui no Brasil, no caso em Minas Gerais, entrou em declínio e muitos colonos não tinham a quantia certa para pagar e ficavam devendo a coroa. Então essa derrama, no segundo tópico aqui, era uma espécie de cobrança de todos esses impostos atrasados.
Outra causa que foi de extrema importância para o levante da Conjuração Mineira é a proibição da instalação de manufaturas no Brasil. Esse impedimento de estabelecimentos de manufaturas no Brasil, ah, os, o Império Português ele argumentava que o desenvolvimento das fábricas e manufaturas, com esse desenvolvimento, os colonos deixavam de cultivar e explorar as riquezas da terra. Por isso, eles proibiam a implantação das manufaturas. Vamos aqui para os principais objetivos, né? Quais eram os seus principais objetivos? O primeiro deles, obter a independência do Brasil em relação a Portugal. Isso foi uma busca de independência por parte da elite, né? Não tinha participação do povo. Era uma coisa mais relacionada à economia. Todos tinham essa ideia de revoluções trazidas da Europa, mas no meu ponto de vista eles nunca pensavam na população brasileira, em si nos seus ganhos ou nas suas perdas com relação à coroa. Implantar uma república no Brasil era de interesse, pelo menos utópico para a época, implantar uma república, né, para que pudessem participar. Se vocês observaram, implantar uma república no Brasil naquele momento, com certeza, fins políticos, partia diretamente dessa elite. Liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, já que a coroa proibia, porque uma vez que fossem implantadas essas manufaturas, a extração de ouro, a agricultura ia ficar em baixa. Criação de uma universidade pública na cidade de Vila Rica, né? A cidade de Vila Rica hoje é conhecida como Ouro Preto, tá bom? Temos aqui os principais integrantes. Primeiro nome, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, alferes, minerador e tropeiro, Cláudio Manuel da Costa, poeta, Inácio José de Alvarenga Peixoto, advogado, Tomás Antônio Gonzaga, poeta. Temos a participação aqui do Exército, né, no caso das Forças Armadas, Francisco de Paula Freire de Andrade, um coronel. Temos a participação também da Igreja, Carlos Correia e Oliveira Rolim eram padres, e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, coronel também, faz parte das Forças Armadas. A Conjuração Mineira teve como seus principais mentores esses cidadãos aí. Gente, coloquei aqui a questão da escravidão, né? Não havia consenso em relação à libertação dos escravos, como eu falei, era um movimento simplesmente da elite. E a elite que mantinha seus escravos tinha essa mordomia, né? Alguns inconfidentes, entre eles Tiradentes, eram favoráveis à abolição da escravidão, enquanto os outros não eram contrários e queriam independência sem transformações sociais de grande impacto. Como eu já falara para vocês, para ter uma revolução tem que ter um impacto, tem que ter uma mudança. Não adianta acontecer ou ter essa mudança simplesmente para um certo grupo de pessoas. No caso, a elite. A elite iria manter seus padrões e manter suas estruturas, enquanto a população, o restante da população, principalmente os escravos, ficavam à mercê desse tipo de governo. Então não era legal. Então essa ideia de que a Inconfidência Mineira foi o primeiro ato de libertação com relação à coroa, e não a liberdade das pessoas, é o contraditório, é meio que contraditório. Tá? O fim da Conjuração Mineira, o movimento foi delatado, né, por Joaquim Silvério dos Reis ao governador da província, em troca do perdão de suas dívidas com o governo. Os inconfidentes foram presos e condenados, enquanto Tiradentes foi enforcado e teve seu corpo esquartejado. Os outros foram exilados, né, para a África como uma espécie de perdão. Então, Joaquim José da Silva Xavier, hoje ele é considerado como um herói, é um herói na verdade, da República Federativa do Brasil, assim, desde a proclamação da República, e é comemorado no seu dia, o dia da execução. Ele foi executado no dia 21 de abril de
1792, e todo dia 21 de abril é comemorado ele como uma espécie de mártir e herói. É tanto que amanhã, não sei se essa aula está sendo divulgada dia 20 hoje, né? Então amanhã será feriado, tá joia? Meus filhotes, chegamos ao fim dessa aula, né? É uma aula bem curtinha, bem simples, onde nós acabamos de estudar aqui sobre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, como queira, movimento do qual tem-se a ideia de liberdade. O primeiro que propôs uma liberdade com relação à coroa. Na próxima aula estudaremos a Conjuração Baiana também, que teve grande influência da Revolução Francesa e acontecera também naquele período que buscava também a liberdade, né, com relação à coroa, tá? Desde já agradeço a todos, espero que vocês assistam o vídeo, façam as tarefas e qualquer dúvida me procure. Siga o canal, vamos de História, Professor Ivan. Estou por aqui, viu?